Segundo dia de agro aqui no Centro de Convenções de Salvador, na Bahia. Nós vamos conversar agora com Franklin Santana, ele que é diretor técnico do Sebrae Bahia, está aqui com a gente para bater esse papo na EAGRO 2025. E aqui, Franklin, seja bem-vindo aqui à EAGRO, né? E vocês que promovem esse evento tão importante para o setor do agronegócio, principalmente quando se fala em inovação e tecnologia, isso? Exato, pô. Seja bem-vindo vocês também aqui, a todos que estão visitando e participando. A gente faz esse evento com muito carinho, muito zelo, atenção aos cuidados, justamente para tentar proporcionar o melhor possível, não só para quem está expondo, mas também para quem quer visitar, né? A gente sabe que é uma conexão que precisa acontecer. A gente precisa atrair o público, mas ao mesmo tempo tem que ter cuidado, que nisso o Sebrae é bom, de fazer uma curadoria dos melhores produtores, das melhores empresas para vir apresentar o seu produto aqui. Se você olhar, por exemplo, o trabalho que o Sebrae faz no Origins, a gente passa o ano inteiro levando capacitação, formação, melhorias em gestão, em tecnologia, inovação, saúde e segurança alimentar, para que essas empresas tragam produtos qualificados, diferenciados, com uma qualidade superior, que possa agradar o paladar, aos olhos, aos olfatos, todos os sentidos. Então, esse é um evento que a gente gosta muito de fazer, sabe? Porque é a oportunidade de trazer, muitas vezes, empresas que normalmente não conseguem espaço para apresentar seu produto. Então, a gente tem um orgulho grande de realizar esse evento. E quando a gente fala sobre crescimento, ontem eu estava falando aqui com o Humberto Miranda, né? E a gente falando sobre o crescimento de algumas atividades aqui da Bahia, né? Quando se fala na fruticultura, quando se fala na produção do cacau, na pecuária, esses avanços, e o Sebrae está ali junto, né? Desses produtores, né? Que buscam o crescimento, que busca evoluir. E o Sebrae junto, né, tem mudado a realidade desses produtores, né? A gente tem não só mudado a realidade de algumas regiões, como também mudado a realidade de alguns segmentos, sabe? Porque a gente prega uma bandeira importante de que o mais relevante é que o produtor ele apenas, quer dizer, ele não precisa apenas se concentrar na venda do produto in natura, no produto como uma commodity, que é importante também ele verticalizar, e a gente, enfim, incentiva, trabalha, mostra como fazer, ajuda a fazer isso, a verticalizar a produção, agregar valor ao que ele antes vendia in natura, a criar marca própria, a ter em muitos casos um indicador, um indicador de procedência, de região e tal, porque isso tudo valoriza o produto, sabe? É muito melhor ao produtor que antes fazia e só entregava um leite para os grandes laticínios, que ele também reserve uma parte, ou se possível o processo todo, faça um queijo de qualidade, uma manteiga de qualidade, um iogurte de qualidade, que tenha uma marca própria, como disse, que ele, enfim, aprenda sobre comercializar, tenha sempre que possível uma conexão direta com o mercado, com o consumidor, com pequenos atacadistas da região. Então a gente também propicia que essa conexão exista. A gente, como o Sebrae trabalha em muitos setores, né? E em muitos desses setores, por exemplo, tem pequenas distribuidoras, pequenos supermercados. Enfim, a gente gera essas conexões entre essas partes para que quem antes, como disse, vendesse o produto in natura tenha a possibilidade e a capacidade de verticalizar, para gerar valor, né? É triste ver um produtor se esforçar tanto, por exemplo, na pecuária leiteira para produzir o leite e ter que entregar um preço que muitas vezes eles mesmos acham que não vale a pena entregar daquele preço. Então, por que não verticalizar, né? Por que não agroindustrializar, levar, acrescentar mais alguns elos na cadeia do negócio dele? Então, a gente faz esse esforço porque a gente acredita de verdade nisso. A gente acredita que é importante o produtor rural se preparar, enfim, se ajustar para que ele possa agregar valor à sua produção, que quanto mais próximo do cliente estiver, maiores serão as margens que eles vão conseguir. Quem está mais próximo do cliente consegue as melhores margens. E como o produtor, geralmente, ele está lá no início da cadeia, ele fica sempre a reboque de quem está próximo do cliente. Então, esse avançar na direção do cliente, em direção do mercado, é importante para remunerar melhor, como disse, a atividade. Franklin, anteriormente era algo muito distante para o produtor, né, ele poder beneficiar, né, a sua matéria-prima, o leite, e ter uma agroindústria, né? E com esse apoio, como é que o Sebrae tem, junto, né, com esses produtores e outros órgãos, né, de regulamentação, né, de regularização, tem feito para regularizar todas essas plantas, principalmente a agroindústria? Como eu disse, a gente tem transformado a realidade de regiões, mas também de setores. Assim. Só para falar de uma região, antes de falar do setor específico de leite,
A gente, se você, por exemplo, visitar a região da Chapada Diamantina ali de Mucugê, hoje eles produzem mirtilo, amora, frutas vermelhas, morango. Eu me lembro, já era diretor do Sebrae há 7 anos atrás, quando a gente foi buscar uma tecnologia para produzir morango no semiárido, no México, fez um curso para 20 pessoas. Dessas 20 pessoas, 5 malucos resolveram testar a tecnologia, deu certo, produziu. Hoje nós temos 5.000 famílias, mais de 25.000 pessoas na região que vivem exclusivamente da produção de morango e de outras frutas vermelhas. Então, assim, o fato da gente trazer tecnologia de fora e buscar trazer para uma realidade local, porque a condição edafoclimática da região, do território, a gente entendia que dava para produzir, mudou a vida de uma região inteira. Eles hoje, basicamente, se chegar numa cidade como Barra do Choça, eles vivem basicamente da produção de morango. Mas a gente faz isso também em setores, né? Como você bem puxou. A gente já fez isso com café, os produtores que hoje têm marca própria, tem indicação geográfica do território, que é uma certificação de origem, que exportam, que vendem produto com a qualidade superior, com preço superior, porque tem qualidade superior. E um exemplo desse é o leite. Assim, você estava lá no Enel e até então, basicamente, não se produzia leite ou queijo de qualidade na Bahia. A gente produzia basicamente o leite, o produtor entregava reclamando muito no grande laticínio. E a gente trouxe o Enel para cá, fez alguns cursos de queijo antes e resolveu fazer um concurso do queijo. E aqueles poucos produtores que apostaram em pegar o que aprendeu nos cursos, produzir o seu próprio queijo, a sua própria manteiga, o seu próprio iogurte, ir lá e fazer e submeter a banca, né? E foram premiados, levaram medalha de ouro, de prata e tal. Aquilo teve um significado muito importante para eles, porque eles entenderam que era possível fazer algo que antigamente era impensável, precisava de uma estrutura gigante. Todo mundo acha sempre que precisa de uma estrutura gigantesca. E aquela época ainda, sem licenciamento, sem nada, eles também levaram os queijos dele para o concurso nacional e alguns daqueles que foram premiados assim regionalmente aqui na Bahia também ganharam medalha de ouro, medalha de prata lá. Isso criou um movimento, um ânimo, uma vontade dos produtores, dos que participaram, dos outros que viram. Essa é a boa inveja, né? Você vê alguém fazendo, você quer também fazendo. Isso gerou um movimento que se tornou imparável na Bahia. A gente tem dezenas de pequenos produtores que hoje produzem queijo de qualidade, manteiga de qualidade. Aí veio o problema justamente da questão do licenciamento, né? De forma geral, as agências de defesa agropecuária dos estados e tal, o processo assim, o processo de certificação de uma unidade para produzir, ela era muito montada para as grandes indústrias. E aí o pequeno que produzia num volume pequeno, numa quantidade pequena, uma produção artesanal, ele não tinha como se certificar, né? Como ele tinha como se licenciar. Então a gente começou todo um trabalho de políticas públicas com a prefeitura para estruturar uma área de licenciamento dentro das prefeituras, aí depois passou para os consórcios. A gente fez todo o processo de capacitação dessas prefeituras para implementar como funcionar, trabalhou com políticas públicas para que esse rito, esse processo de formalização fosse sumário, menor, mais simples para a produção artesanal. A gente teve a boa notícia do selo de produção artesanal, que foi fruto de uma lei federal, mas ainda faltava regulamentar. Então, as coisas foram se somando e hoje, em alguns municípios da Bahia, em algumas regiões da Bahia, a gente já consegue não só ter queijo de excelente qualidade, mas ter queijo licenciado, regulamentados para fazer a comercialização. Então, se você me perguntar se isso já está bom, não. A gente ainda acha que tem muito por fazer e tem muito que melhorar. Mas já tem boas notícias, já tem gente conseguindo produzir e vender produto licenciado, regulado, tudo controlado. Então, é uma batalha diária, principalmente, você sabe que nas prefeituras você faz um trabalho ali naquele ciclo de 4 anos, mas muitas vezes muda a gestão municipal e algum desses passos são dados para trás. São coisas que a gente está sempre trabalhando, caminhando, porque a gente de verdade acredita nesse trabalho, porque a gente acredita no potencial do produtor de queijos, de iogurtes, de manteiga, de derivados laticínios, do pequeno produtor do nosso estado. Porque, enfim, a gente é o Sebrae, a gente não tem como não acreditar no pequeno, a gente vive de acreditar, de fazer o pequeno acreditar em si próprio para crescer. Mas a gente sabe, a gente já viu os resultados que sugerem, isso nos dá ainda mais certeza de que a gente está caminhando na direção certa. E o cuidado, né, o Sebrae, né, desde dos 3 setores, né, o primário, secundário e terciário, esse cuidado tem feito esse avanço, né, tem feito, porque eu acho que é uma das partes que é mais bem cuidada aqui é a parte do setor rural, não é isso? Sim, a gente tem um carinho, um cuidado especial pelo setor rural. Claro, a gente tem carinho especial por todos,
Mas o produtor rural, ele, de uma certa forma, ele é muito carente de conhecimento, de tecnologia, de suporte, de apoio. O empresário do setor urbano, ele tem suporte mais próximo, quer seja do Sebrae, quer seja da instituição. É mais fácil você sair da sua indústria, que normalmente é na cidade ou na periferia de alguma cidade, e procurar um escritório do Sebrae. É tudo mais próximo. O produtor rural, ele já tem uma agenda que é mais difícil. Só para ficar na questão do produtor de leite, ele acorda às 3 da manhã, reúne o animal, começa a tirar o leite e tal, e a rotina de trabalho dele é uma rotina mais difícil. Geralmente a atividade rural dele é um pouco ou muito distante de uma grande cidade, que muitas vezes tem um escritório do Sebrae, do Senad e outros. É mais difícil para um técnico do Sebrae visitar, então ele geralmente ele é mais carente de conteúdo, de informação. Mas por outro lado, ele é mais receptivo, sabe? Quando a gente chega com algum conteúdo, ele é mais sedento por isso. Então, acaba que se soma, de um lado, a vontade do Sebrae de gerar resultado, e do outro lado, do produtor rural sedento, né, desejoso desse tipo de atenção da casa, e acaba gerando uma conexão muito boa. A gente tem um cuidado, como disse, especial. Você citou, e eu confirmo com esse produtor, porque ele é mais fácil de transformar também, sabe? Onde você tem maiores deficiências, mais você sente a evolução com conteúdo, com conhecimento, com a inovação que você leva. Então, acaba gerando uma simbiose muito positiva. De quem precisa, de quem tem muitas deficiências, com quem está disposto a levar. E isso gera, enfim, essa sintonia, sabe, dos resultados que a gente vem colhendo no setor rural junto com o Sebrae. A EAGRO ela mostra as novas tecnologias, né, e inovações, e para que esse produtor muitas vezes ele diz, é muito fora da realidade, a tecnologia é só para o médio, grande e o super produtor, né? Então, mas ontem nós estivemos aqui com algumas startups e mostrando que é possível, né, o pequeno produtor, né, de baixo usar as novas tecnologias de baixo custo e com isso trazer uma rentabilidade, já que a mão de obra, né, cada vez mais está diminuindo, né? Sim, Então, sim. Acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa, que a gente costuma fazer com o produtor é desmistificar essa questão da tecnologia, né? Existe um mito que tecnologia é algo sempre muito ultra avançado, que depende... O brasileiro gosta do exemplo da NASA, né? Só a NASA faz inovação. E a gente usa o conceito de inovação, que é um conceito mais amplo, é o conceito de Oslo, né? Para falar o termo técnico, que inovação é qualquer mudança que o empresário implementa ou que o produtor implementa no seu processo, que mude de repente processo, marca, modelo de negócio, o marketing que ele executa. Então a gente usa esse conceito amplo, a gente desmistifica para o empresário e para o produtor rural nesse caso, de que inovar não é necessariamente caro, pode ser caro, mas não necessariamente é caro. Que pode ser complexo, mas não necessariamente é complexo, que depende de ciência ultramoderna, pode ser, mas não necessariamente precisa. Então a gente mostra a ele que inovar muitas vezes depende de pequenas coisas. Quando ele cria uma marca para diferenciar o produto, quando ele segmenta melhor o público-alvo dele, cria um jeito de se conectar diferente a esse produto, quando ele verticaliza, entrega algo mais do que normalmente ele estava acostumado a entregar ao cliente, de alguma forma ele está inovando. Quando ele pega uma prática, uma técnica de manejo da atividade dele, que ele implementa essa técnica de manejo, talvez aquela técnica tenha 100 anos que foi inventada. Mas se ele não aplicava e passou a aplicar, ele está inovando, porque aquilo está gerando ganhos, produtividade. Então, pode custar caro, mas não necessariamente custa caro. Muitas vezes custa, inclusive, quase nada. E é isso que a gente mostra ao produtor. A gente mostra a ele que é importante inovar. E, além disso, nem toda inovação ele precisa comprar o produto, a tecnologia em si. Ele pode alugar, usar. Você deu exemplo de startups aqui. Grande parte da inovação que as startups entregam para o produtor rural são inovações em que ele assina um serviço e esse serviço muitas vezes podem custar 30, 40 reais e fazer uma diferença gigantesca no faturamento, na produtividade, no ganho que a empresa dele tem. Então, para além de não ser caro e de não ser complexo, você não necessariamente precisa comprar uma tecnologia. Você pode alugar o uso daquela tecnologia e inovar. As startups mostram muito bem isso. E então é por isso que a gente foca também em fazer um evento que não seja só um evento de exposição. Se você olhar, não tem nenhum animal em exposição aqui, não tem nenhum leilão de animal aqui acontecendo, pelo menos presencialmente. Para quem está acostumado em eventos agropecuários que acontecem nos parques de exposição, que tem... Não, aqui a gente está fazendo no centro de convenções, dentro da cidade, na maior cidade do nosso estado, na capital, basicamente focando em tecnologia, trazendo startups, trazendo coisas que são possíveis e passíveis de fazer sem necessariamente precisar de muito dinheiro, de ciência pura, e que você não necessariamente precisa
achar que isso não é para você. Inovar é para qualquer um, principalmente para o produtor rural. Ok, Franklin, eu queria agradecer a sua presença aqui, né, e trazendo informações importantes, né, sobre o setor rural do estado da Bahia, e a gente fica muito feliz de poder estar aqui mais um ano conversando com você e levando essas informações aqui para as plataformas do Agro Sertão, do Sebrae Bahia e da FAEB também. E aproveitar para já convidar para o próximo ano, né, para você estar aqui de novo. Hoje é o nosso segundo dia. Para quem não teve oportunidade ainda, que venha o terceiro dia. Ainda tem muita coisa para acontecer hoje no segundo, ainda tem um terceiro dia. E dizer que a gente está ansioso pelo que a gente vai pensar de novo para trazer para a próxima jornada. Assim, a gente termina uma, fica feliz com o que realizou, mas já corre pensando no que pode ser feito de novo no próximo ano. Tá aí, pessoal, conversamos com Franklin Santana, ele que é diretor técnico do Sebrae Bahia, e aqui o Agro Sertão fazendo essas entrevistas dentro da EAGRO 2025, aqui direto do Centro de Convenções de Salvador, na Bahia.